Nossa aula hoje é simples e com um passo a passo para identificar a voz verbal de qualquer frase. Não é decoreba, é método. E várias pessoas ainda sentem dificuldade. Vamos então diferenciar as vozes verbais da língua portuguesa. Seja bem-vindo a mais uma aula. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje, pois o intuito é ajudá-los. Então vamos começar. Os verbos apresentam flexão em voz. Precisamos saber se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se ele pratica ou se ele vai sofrer a ação, certo? As vozes verbais é dividida em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vem comigo e vamos entender de uma vez por todas cada uma separadamente. Na voz ativa, o sujeito é quem pratica a ação expressa pelo verbo, ou seja, o sujeito age diretamente. Também é chamado de sujeito agente. Mas eu não sei o que é sujeito. Sujeito é aquele que executa a ação expressa por um verbo. Ele vai sempre executar alguma coisa. Esse é o sujeito. Veja, a professora corrigiu as provas com atenção. Aqui, o sujeito, a professora, é quem realiza a ação de corrigir. Ela age. Por isso, a frase está na voz ativa. Sempre que o sujeito se torna o agente, nós estamos diante da voz ativa. Lembra disso. O vento derrubou as árvores da praça. Essa frase também está na voz ativa, porque o sujeito, o vento, está praticando a ação expressa pelo verbo. Derrubou. É o vento que age, provoca a ação. Fácil até aqui, né? Vamos seguindo. Voz passiva. Aqui, o sujeito sofre ou recebe a ação verbal. A voz passiva, ela pode ser passiva analítica e passiva sintética. Olha a diferença. A analítica é formada por uma locução verbal. Sua estrutura é o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, mais um verbo principal da ação no particípio e um agente da passiva. Veja, o café da manhã foi tomado por Ana logo cedo. Entende que foi tomado é uma locução verbal. Faça a seguinte pergunta: o que foi tomado por Ana logo cedo? Você vai descobrir o sujeito. A casa foi toda aspirada por nós. Foi aspirada é uma locução verbal. E a passiva sintética? A formação da passiva sintética é o verbo conjugado na terceira pessoa, singular ou plural, mais pronome apassivador se, mais o sujeito paciente. Olha o exemplo. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Quer achar o sujeito? Pergunta para o verbo. Tomou-se o quê? Aí você vai descobrir o sujeito. E a voz reflexiva? O sujeito pratica e sofre a ação. Veja, a velhinha sempre se penteia antes de sair. Quem pratica e recebe a ação? A velhinha, não é? Ela sempre se penteia, ela penteia a si mesma. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Quem se cortou? Eu. Eu sou o sujeito, que é, ao mesmo tempo, um sujeito agente e paciente. Não esqueçam disso. Outros exemplos. O atleta feriu-se na quadra. O gato se lambeu após o banho. A mãe se sentou para descansar. Dentro da voz reflexiva, nós vamos ter a voz recíproca. Mas o que é a voz recíproca, professora? Gente, recíproca vem de reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação ao mesmo tempo que também são pacientes. Veja o exemplo. Eles se cumprimentaram calorosamente. Quem praticou a ação de se cumprimentarem calorosamente? Eles. Outra pergunta muito boa. Quem recebeu a ação de se cumprimentar calorosamente? Foram eles, né? Então, pronto.
Conseguiu entender? Eu consegui te ajudar, nem que seja um pouquinho? Espero que sim. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!